Foi. Pode começar, Dari. Bem, gente, boa tarde. Meu nome é Dari. Eu estudo neurociência e biologia na Universidade Federal do ABC. E eu estou fazendo iniciação científica analisando os dados da pesquisa do Diego, que foi com TMS, né, na modalidade Theta Burst, na depressão com características mistas. E eu também estou ajudando no projeto Silent. E hoje eu vou apresentar um artigo para vocês, que é um... Travou para vocês também? Travou. Para mim, sim. A Darin também estava preocupada que a internet dela tivesse um pouco instável. Vixe, Maria. Deixa eu pausar um minutinho. Tudo certo? Tudo certo, Dari, pode ir. Aí eu vou apresentar essa revisão e meta-análise que eu achei bem interessante, que foi publicada na BMC Medicine. Aí ela estuda se a estimulação transcraniana por corrente contínua, ela sozinha em combinação com diferentes tipos de tratamento, que no caso são os antidepressivos ou a psicoterapia e também o ECT, se ela é efetiva no tratamento, né, do transtorno depressivo maior. Aí eu achei interessante que ela considera, né, tipo, também estudando no caso sobre o efeito conjunto com a medicação e também com a psicoterapia e o ECT. Aí só um background, né, mas como acho que todo mundo aqui tá acostumado. Desculpa. Eu acho que você não está compartilhando a sua tela. Ai, desculpa. Imagina, tá tranquilo. Ai, deixa eu ver. Só um segundo. Agora, tá indo? Agora foi. Desculpa. Enfim, então, esse artigo aqui que eu vou apresentar, desculpa, gente, e, enfim, então, como eu falei, ele estuda o efeito, né, da ETCC, ela sozinha em combinação, né, com outros tipos de tratamento, né, no tratamento do transtorno depressivo maior, isso eu achei bem interessante. E, bem, como todo mundo aqui já sabe, a depressão é um transtorno bem complexo e que, infelizmente, muitas pessoas não apresentam uma resposta adequada aos tratamentos que já existem. Então, quando a pessoa toma um antidepressivo, em cerca de 50% dos casos, ela não apresenta uma melhora tão significativa. Na terapia eletroconvulsiva, cerca de 25,5% também não. E no TMS repetitivo, entre 15,5% e 69% também não. E cerca de 10% dos pacientes ainda acabam tendo uma depressão crônica, ou seja, eles ficam pelo menos uns 2 anos sem ter uma resposta adequada. E a ETCC, ela é bem interessante porque ela possui poucos efeitos colaterais, né? Em geral, ela só pode gerar um pouco de vermelhidão ou uma leve ardência, ou sensação de queimação, mas na hora é bem tolerada pelos pacientes e é muito difícil e raro ter algum efeito mais grave. Ela também tem um valor mais acessível em comparação com outros tipos de estimulação. Ela também não é invasiva
e ela pode ser um possível tratamento, né, para depressão. Só que varia, né, os resultados que tem nos artigos que já foram publicados, né, nos estudos clínicos que já foram feitos sobre TCC, e isso pode estar relacionado com aspectos demográficos diferentes, com diferentes características clínicas, então, às vezes, o que consideraram, se permitiram que determinadas comorbidades fossem incluídas ou não no estudo, também parâmetros relacionados a ETCC, como a intensidade da corrente, o número de sessões e outras questões, e também os tratamentos concomitantes ao tratamento que estava sendo feito no estudo clínico. Então, tudo isso e outras coisas são possíveis motivos pelos quais os resultados dos estudos clínicos sobre a eficácia da TCC na depressão é ainda diverso. Então, alguns mostram que ela tem, sim, um efeito superior, né, ao sham, outros que não exatamente. E aí, os objetivos dessa meta-análise e revisão seria avaliar, né, diferentes grupos, assim, de tratamento, que seria o ETCC sozinho, o ETCC com psicoterapia, o ETCC com medicação e o ETCC com AST. Aí eles gostariam de ver se esses subgrupos influenciam no score de depressão, na taxa de dropout, a taxa de resposta e a taxa de remissão. Eles também gostariam de avaliar alguns fatores que poderiam ser protetivos ou de risco para a pessoa responder ou não. Então, eles analisaram algumas características clínicas dos pacientes que foram incluídos nos estudos que eles incluíram, e também algumas questões relacionadas aos parâmetros da STC e coisas do tipo. E eles também fizeram a avaliação dos estudos. Bem, eles cadastraram no Prospero, e aí tem esse código, no caso, e eles seguiram a guideline do Prisma para fazer a revisão sistemática. Eles usaram essas plataformas, né, o PubMed, Embase, PsycInfo, o Web of Knowledge e o OpenGrade. Eles usaram os termos depress, ou Major Depressive Disorder, ou MDD, e também junto, né, com Transcranial Direct Current Stimulation, ou TDCS. E aí os critérios dos estudos para inclusão foi que os participantes todos tinham que ter maior de 18 anos e ter um diagnóstico de transtorno depressivo maior. Eles tinham que estudar, né, a TCC como um possível tratamento para depressão. Eles tinham que ser estudos clínicos randomizados e com controle sham. E aí isso precisava ser pelo menos para ETCC e podia ser também para ter um controle sham para ETCC e para as outras terapias que o estudo investigava. A estimulação da ETCC tinha que ser no córtex pré-frontal dorsolateral. Tinha que ter pelo menos 5 sessões de estimulação de TCC em 5 dias seguidos, e eles tinham que aplicar ou a escala de Hamilton para depressão ou a MADRS no baseline e no endpoint. E o artigo tinha que ser escrito em inglês. E alguns estudos clínicos foram excluídos porque eram com animais ou porque os participantes eram menores de idade, idosos ou grávidas, ou porque eles davam outros tipos de depressão, como a depressão sazonal, ou eles também estudavam a depressão junto com comorbidades, né, algumas outras doenças neuropsiquiátricas, ou se também tinha ausência de controle sham para o ETCC, ou se tinha ausência de dados, né, para eles poderem avaliar o efeito do ETCC e dos outros tratamentos na depressão. Então, no caso, por exemplo, a ausência dos scores. Então, no início, eles acharam 2.149 artigos, mais 4, né, em outras fontes, e isso foi... Aí tiraram as duplicatas, fizeram o screen dos títulos e o abstract, viram, né, o texto na íntegra para ver se não preencheu o critério de exclusão, se preencheu de inclusão, e no final eles chegaram a 12 estudos.
Eles fizeram isso, foram 2 pessoas, no caso de que de forma independente foram analisando os artigos para fazer isso. 2 dos autores. E aí, quando eles fizeram a extração dos dados, também foram 2 pessoas que foram extraindo de forma independente. Aí eles extraíram as características clínicas, então, por exemplo, a idade, o número de participantes e outras questões. Os parâmetros da estimulação por TCC, então a intensidade da corrente, o número de sessões e outras coisas. E os resultados, né, das intervenções que o estudo fez. Para medir os resultados, eles viram, assim, primariamente, né, os objetivos deles seriam ver o score de depressão depois do protocolo e a taxa de dropout, e como, né, objetivo secundário seria ver a taxa de resposta, que seria a redução do score de depressão de 50% ou mais em relação ao baseline, e também a taxa de remissão, que aí para a taxa de remissão eles usaram a definição que foi dada por cada estudo. E aí, para fazer a análise dos dados, eles usaram a ferramenta, né, Cochrane, para avaliar o risco de viés nos estudos. Eles avaliaram vários tipos de vieses e avaliaram para cada tipo de viés se o risco era alto, baixo ou inconclusivo. E aí, para avaliar o risco total do viés, eles consideraram baixo se tinha risco baixo em todos os tipos de viés, ou se um só era inconclusivo. Eles consideraram inconclusivos se pelo menos 2 tipos eram inconclusivos, e altos se pelo menos um tipo de viés tinha um alto risco para cada estudo. E aí, outros tipos de análise que eles fizeram foi o REDS-D, para ver o tamanho do efeito das variáveis contínuas, o odds ratio, para ver o tamanho do efeito, né, para as variáveis categóricas. No baseline, eles também viram a diferença entre o sham e o ativo, e viram o teste T para amostra pareada e teste Mann-Whitney, eles fizeram também, para ver se tinha diferença entre os grupos no baseline. Eles também avaliaram a heterogeneidade, fizeram o Random Effects Model para ver o tamanho do efeito, e eles também fizeram modelos de meta-regressão variada com variáveis fictícias, para avaliar o efeito de diferentes características no resultado, né, nos efeitos que foram encontrados. Fizeram também análise de sensitividade e usaram o teste Tiger para ver o viés de publicação. No final de tudo isso, eles chegaram a 12 RCTs que foram incluídos nessa meta-análise. Ao total, tinha 25 grupos de tratamento que eles consideraram para fazer análise. Isso deu 455 pacientes que tinham uma idade média de 45,7 anos. 58,2% desses pacientes eram mulheres. Tinha 251 pessoas no grupo ativo e 34 no chão. Não tinha grandes diferenças entre o grupo que ficou no ativo e no chão. A única diferença significativa foi que tinha mais homens no ativo do que no chão. E aí, bem, aqui tem algumas características de cada estudo. Então, mais relacionados, no caso, aos parâmetros do ETCC. Então, tipo, a corrente, número de eletrodos, a localização, a sessão, a duração da sessão e o número de sessões. E a carga total. Com a avaliação do risco de viés, eles chegaram à conclusão de que 5 dos estudos que eles incluíram tinham um risco baixo, 5 eram inconclusivos e 2 tinham um risco alto. Agora, quanto à ETCC em si. O score da depressão do grupo ativo foi significativamente menor do que do grupo controle. Não teve diferença na taxa de dropout. A diferença na taxa de resposta não chegou a ser significativa, foi próxima, mas não foi significativa. E a diferença na taxa de remissão também não foi significativa entre os grupos
sham e o grupo ativo para ETCC. Aí agora, avaliando, né, a severidade, né, o score da depressão, para as diferentes estratégias de tratamento que eles consideraram. Então, a ETCC, junto com a medicação, foi o único subgrupo que mostrou superioridade em relação ao tratamento sham, com um PET menor que 0,0.1. E aí, a ETC sozinha não mostrou superioridade do tratamento ativo, a ETCC mais psicoterapia também não, e nem o ETCC mais ECT. E a taxa de dropout foi similar para os dois grupos, nesses 4 tipos de tratamento. Aí, aqui, no caso, é possível ver também, aqui, avaliando os estudos, e aí a ETCC sozinha, a ETCC mais a medicação, aí aqui o ETCC mais psicoterapia e o ECT, né, para o score de depressão, e para a taxa de dropout, que no caso a taxa de dropout foi similar, e aqui no depression score foi o grupo ativo foi melhor no caso, na questão do score da depressão. E aqui também da taxa de resposta e da taxa de remissão, que também foi similar. E, no caso, quanto, né, aquelas diferentes estratégias de tratamento, né, a ETCC sozinha, a ETCC mais psicoterapia, mais medicação e o ECT, quanto à taxa de resposta. E aí, só o ETCC mais medicação, né, que teve uma taxa de resposta do grupo ativo, né, que foi maior que a do sham. Nas outras combinações e no ETCC sozinho, foi similar a taxa de resposta do grupo ativo e sham. Quanto à taxa de remissão, também foi similar em todos os subgrupos, em relação ao grupo ativo e o grupo sham. E quanto à influência de características clínicas e do estudo, não teve associação do score de depressão e da taxa de dropout com essas características que eles analisaram, mas a taxa de resposta e remissão teve associação com algumas variáveis, que no caso foi aqui a monoterapia, né, eles consideraram, o TDCS mais a medicação, para taxa de resposta, e para taxa de resposta também a intensidade da corrente, o número de sessões e a carga total. E para a taxa de remissão foi, no caso, o número de sessões e a carga total que tiveram associação. Então, no final, eles chegaram, né, que a ETCC mais a medicação, ela reduziu significativamente o score de depressão em relação ao grupo sham, e também teve uma maior taxa de resposta. E eles também, com o modelo de regressão que eles fizeram, eles verificaram que a taxa de resposta está correlacionada com a intensidade da corrente. E algumas possibilidades que eles levantaram é que o número de sessões, né, da estimulação pode ser melhor estudado, então que alguns, por exemplo, em alguns estudos usaram menos, outros mais, e tem aumentado, né, os estudos clínicos com o TCC, mas idealmente seria bom ter mais, para a gente ter mais dados para analisar isso, e avaliar essa questão do número de sessões, por exemplo, de uma forma melhor. Também entender melhor a relação dos mecanismos por trás do efeito da combinação da medicação com o ETCC. Então, por que a medicação junto com o ETCC traz um efeito assim, benéfico, em geral? Isso, né, pode ajudar também a gente a entender melhor esse mecanismo, como isso acontece, como a gente pode modular melhor isso. E também estudar melhor o efeito de diferentes tipos de medicamento, né, no tratamento junto com a ETCC, porque já tem alguns estudos mostrando que alguns, né, aumentam a eficácia da ETCC, outros tipos de medicamentos pioram, e talvez, né, estudando melhor diferentes medicamentos tipo, específicos, isso também pode gerar resultados interessantes.
E é isso. Parabéns, Darin, pela apresentação. Obrigada. Eu vou parar. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, comentário? Tamires, acho que eu tenho aqui. Dari, eu vi no começo, né? Talvez se pudesse voltar nos critérios de inclusão, eu não encontrei o ELECT. Eu não sei se estudo de 2017, né? Sim. E parabéns pela sua apresentação, ficou ótimo. Ai, obrigada. Não, realmente não foi. E aí, não foi incluído. Deixa eu voltar aqui nos critérios de inclusão. Deixa eu... Talvez o desenho do estudo, agora eu não... Tá mostrando? Tá. Ai, É porque tem o Select, né? De 2013, uhum. né? Cadê? E, Teve o de 2013, tem o de 2014. e o ELECT tem o transtorno depressivo maior, TCC como Uhum. tratamento, é um estudo Uhum. randomizado, controle Sham, Uhum. estimulação em córtex pré-frontal, Uhum. tinha 5 dias seguidos, o score primário era o Hamilton e foi escrito em inglês, né? Sabe? Devia ter Tinha, mesmo, não. O Não, André, tinha o devia ter transtorno mesmo. bipolar também ou Devia não? ter o mesmo. André, Não, desculpa. Não? não é isso, acho que devia ter mesmo, né? Deixa eu- Foi, É, foi Será uma que é o falha deles, desenho? né? Alguma coisa deixa relacionada eu ao ver. desenho, de comparação, ou eles não aceitaram estudos de não inferioridade, enfim, vamos entender, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu acho que eles tinha algum artigo que eu acho que eles tinham falado alguma coisa específica. É o Select que você está falando, Lucas. O Select está incluído. O Elect, né? É de 2000, foi publicado em 2017. Uhum. É verdade, deixa eu ver qual que foi. Que eles falam também nos períodos que eles consideraram. Foi até agosto de 2020. Então, Esse próximo slide aí com flowchart, será que tem alguma informação ou não? Depois a gente pode ver também, enfim. deixa eu ver. Ele está apresentando grande, não? Agora não, agora tá pequenininho. Se puder aumentar, Agora está maior ou não? não. Hum, Poder colocar a tela deixa eu... inteira aqui embaixo em módulo Uhum. apresentação e talvez aumente, né? Acho que agora... Oi? Agora sim. Desculpa. Obrigado, Dari. Nada. Então, eles não aceitaram non-inferiority. Não, non-intervention. Não tem. E até, pois é, né? Ah, eu acho que foi uma falha deles mesmo, né? Porque Uhum. Sim, verdade. acho que passaram, enfim, 12 eu até achei pouco mesmo, né? Acho que tem até Sim.
mesmo com mais restrito aqui, a gente fez uma meta-análise com 23, acho, uma coisa assim. Agora, talvez tenham confundido select com elect, né? Talvez não entenderam muito bem o que fosse non-inferiority. E seria interessante talvez. ver, né? Porque... Eu posso olhar, eu acho que tem, né, os dados suplementares, eu acho que eles tinham os Deixa eu artigos, ver se eu não me engano. Deixa eu... Eu achei aqui no texto, eu mandei aqui no chat o motivo do elect não ter entrado, é referência 23. Teve uma discordância entre os avaliadores ou se tinha chance ou se tinha paciente com transtorno bipolar. Mas que difícil essa... Que discordância primária, né? Assim, Nesse caso, eles também... teriam que ter entrado em contato, né, com vocês, não? Ou... Não, eu acho que o 24, que deve ser o da Colin Lu, né? Esse deve ser o bipolar. E eu acho que o nosso, que é o 23, deve ser o Leca Fashion Group. Então, eu acho que foi algo que... Ou, assim, eles não abriram o título e o abstract, né? E aí não entenderam direito que era um three-arm trial, apesar de estar lá, né? Ou eles foram, sei lá, muito sofisticados e pensaram que, na verdade, não seria um Shan group, né? Assim, seria um Shan mais placebo e não seria um Shan puro, mas a regra das meta-análises, né, é sempre você fazer todos os esforços para incluir, né? Não para excluir. É isso aí mesmo. Só para finalizar com meu comentário aqui, o ELECT teve um grupo duplo placebo, né? Sempre foi uma das questões aí para melhorar a sensibilidade interna do estudo, né? Apesar de ter excluído pacientes com bipolaridade, isso sim. Mas parabéns, Ari, ficou ótimo. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, parabéns, Ari. Obrigada. Só queria fazer uma pergunta para o grupo geral, não sei se eu que come bola ou vocês costumam mandar o texto uns dias antes da apresentação, só para a gente, às vezes, poder ler antes e alinhar. Eu acabei não mandando, mas eu posso mandar agora, desculpa. Não, imagina, mas assim, só para os próximos também, se a gente tiver o texto antes, é só uma sugestão. A gente poder, às vezes... A apresentação às vezes é curta para a gente, né? Sim. Entender todos os detalhes, mas é uma sugestão, se possível, né? Para os próximos. Daí, se der tempo, a gente lê também. E talvez aumente também as discussões. Sim. Darin, lá no slide antes da discussão, que você tem uns P's marcadinhos em negrito. Tá, sim. Deixa eu colocar. Acho que aí eu que comi bola, mas... Aqui? Isso, Eles consideraram... porque todos esses P's estão maior, né, do que... Mas deixa eu ver se eu entendi errado. É só a carga total, que tá menor que 0,05. Tá. Então, eles falaram que tipo, tinha uma relação, mas assim, não muito grande, que só a carga total que tinha uma associação com a taxa de remissão, que aqui é 0,04, né?
Mas eles consideraram que essas características, esses fatores eram os principais. No caso, esse que estão em negrito, que teria uma associação, né, com a taxa de resposta ou a taxa de remissão, mas que no caso, né, o que foi significativo mesmo foi só a carga total. Entendi. Tá ok. Acho que esse aí também é só de desfechos categóricos, né, da aranha. Acho que tem um de contínuo também, é isso, Tamires? Desculpa. Tinha uma tabelinha antes. Aqui. Essa é também de desfecho categórico. Tem uma de desfecho contínuo. Eu acho. Acho que está no seu slide. Aí, Depression Score, né? Tá. Que aí, no caso, eles consideraram só, né, tipo, o TCC mais a medicação. Uhum. Não, tá ok. Acho que eu preciso dar uma lida também no artigo. Eu mando lá depois. Não, sem problema. Que eu achei também podia ter que era mais pedido antes. novo. Não, eu devia ter pedido antes mesmo. A gente pode adotar isso para os próximos. Acho que é uma boa sugestão mesmo. Sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Bia, acho que pode parar já, que daí fica menor.